Sempre que a gente trata do Conselho de Recursos da Previdência Social, é a mesma história. A gente olha apenas os órgãos julgadores, Junta de Recursos da Previdência Social para um lado, Câmara de Julgamento para outro, Conselho Pleno, fala dos recursos em espécie, a revisão de acórdão, recurso ordinário, recurso especial. Mas a gente esquece por completo que o Conselho de Recursos da Previdência Social é composto também de órgãos administrativos. Esses órgãos administrativos não têm apenas a função de suporte e apoio aos órgãos julgadores. Eles têm funções outras também que auxiliam toda a dinâmica e todo o trabalho que é exercido no Conselho de Recursos da Previdência Social. Conhecer os órgãos administrativos do CRPS é um requisito, na minha opinião, fundamental para poder trabalhar no Tribunal Administrativo na defesa dos segurados e dependentes da Previdência Social. Eu queria falar com vocês hoje exatamente sobre isso. Claro que não tenho como tratar de todos os órgãos administrativos aqui nesse vídeo. Quero hoje dar destaque a um deles, que considero um dos mais relevantes, que é a Coordenação de Gestão Técnica, também denominada de CGT. Um órgão administrativo que está previsto na Portaria 116 de 2017, que é o regimento do CRPS. Aliás, todos os órgãos administrativos estão previstos na Portaria 116, com a definição de competências para cada um desses órgãos. A CGT está prevista expressamente no artigo 9 do regimento do CRPS. Para que vocês possam ter uma ideia de qual é a função principal da coordenação de gestão técnica, ela se resume sim à supervisão e à fiscalização das atividades funcionais dos órgãos judicantes do Conselho de Recursos da Previdência Social. A CGT vai estar sempre de olho no andamento dos processos perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. Ela vai acompanhar a atividade do conselheiro também, das sessões de julgamento. Desde o início, desde a chegada e distribuição desse recurso, no CRPS, a nomeação do relator, a feitura do voto relatório por parte desse conselheiro relator, a sessão de julgamento, a pauta de julgamento, os processos julgados, a movimentação desses processos em retorno ao INSS para cumprimento das decisões do CRPS, o tempo de duração do processo, ou seja, ela avalia toda a atividade judicante dentro do Conselho. Ela pode, inclusive, com base nessa supervisão, propor ao presidente do CRPS medidas novas, alterações, para sanar problemas que possa constatar no decorrer do exercício da sua atividade de supervisão e fiscalização. Então a CGT torna-se um órgão extremamente importante para o advogado que vai atuar no Conselho. Porque qualquer problema envolvendo a distribuição do processo, a nomeação do relator, a demora para colocação em pauta de julgamento, problemas com a remessa do processo de volta ao INSS, dificuldade de comunicação com secretarias de juntas de recursos, de câmaras de julgamento, pela competência trazida pela Portaria 116, a coordenação de gestão técnica, a função de supervisão e fiscalização dessas atividades cabe a ela. E a ela deve o advogado buscar quando enfrentar esse tipo de problema. O contato com a CGT pode se dar tanto por e-mail quanto por telefone. E esses dados são disponibilizados pelo Conselho de Recursos no site do CRPS, na aba Quem é Quem. O mais interessante desse contato é que nele vigora aquele princípio tão importante e estruturante do processo administrativo e que é aplicado na prática no CRPS, que é o princípio da informalidade.
é possível um contato, é possível resolver uma determinada situação com uma conversa, com um e-mail, com um telefonema. E por parte dos servidores do Conselho, a gente verifica uma urbanidade e uma vontade, uma disposição de resolver os problemas enorme. Então é fundamental que a gente saiba o caminho para que se evite outros caminhos que não são o melhor caminho e que podem ser o pior caminho, porque pode até mesmo atrapalhar o andamento dos processos no Conselho de Recursos, como eventualmente uma judicialização indevida ou algum caminho que pareça mais fácil, mas que nunca será melhor o suficiente do que aquele previsto no regimento, que é a utilização do órgão administrativo. A interação social entre os segurados, dependentes e os próprios advogados, quando estão representando essas pessoas com os órgãos administrativos, é natural, é saudável e deve acontecer. Porque isso faz parte dos próprios princípios que regem a nossa administração pública, os princípios de direito público, e é a forma como certamente esses órgãos estarão aguardando e esperando os advogados no caso de uma eventual necessidade, né, de buscar então aí a atuação aqui no caso específico da CGT. Era isso, gente. Temos outros órgãos administrativos, obviamente que não tem como tratar todos aqui, não tem como. Eu quero começar a tratar eles com vocês, mas acessem o regimento do CRPS, conheçam a coordenação de gestão técnica, revisem as suas principais atribuições e exerçam aquilo que tem que ser exercido nos casos concretos. Busquem a CGT quando tiverem a dificuldade, né, com a atividade judicante dentro do Conselho, conforme a própria portaria 116 determina. Tá bom? Um abraço em todos!